Voltamos com o nosso armarinho da arte. Hoje estamos fazendo um lindo porta-cosméticos, necessaire, como tanta gente fala de nomes diferentes, mas a utilidade sempre é a mesma, porque você consegue aqui guardar as suas coisinhas na hora de uma viagem, na hora de ir para a faculdade, para o colégio, também consegue aqui guardar seu material, se fizesse um pouquinho maior também. Quando vai de viagem, guarda seu shampoo, né? Algumas outras coisas que é necessário realmente levar, e a gente está fazendo de uma forma muito simples. Você vê ele assim, mas é bem fácil de fazer. Então, se você perdeu o nosso primeiro bloco, não esqueça que no blog você terá logo mais também o vídeo, a lista de materiais ali na novotempo.com/armarinho da arte. E se você ainda não entrou em contato com a gente através do Face, pode fazer então também na nossa página oficial Armarinho da Arte, e no Instagram @Armarinho da Arte, tudo junto também. A gente se espera ali com várias novidades. Então, vamos já logo a terminar o nosso trabalhinho de hoje. Então, no bloco anterior eu estava explicando como a gente vai dar esse volume aqui, né, essa altura ao nosso necessaire, né? Então, o que a gente faz? Eu vou pegar ele desse jeito assim, eu estava mostrando para vocês, aqui dá para ver certinho, tá bom? E eu vou medir, já seja de dois jeitos. Eu posso medir assim, né, 4 centímetros, aí ele vai ficar mais alto, ou assim, né, tipo a largura dele fazer menor. Eu lembrava que eram 4 centímetros, e eu vou fazer ele um pouquinho mais baixinho, tá? Para ter uma outra opção de necessaire. Então, olha só, eu medi aqui os 4 centímetros na linha horizontal, marquei, tá, com lápis, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu preciso fazer isso nos 4 cantinhos, então você meça bem, tá bom? Marca, e com o alfinete você consegue segurar. Então, o que eu faço? Eu vou lá na máquina de costura e passo uma costurinha reta aqui. Então, vou abaixar minha agulha, como sempre, abaixo o pedal. E vamos lá. Aí, eu já passei, dei minha tesourinha aqui. E vou fazer aqui a mesma coisa. A gente abaixa aqui. E agora, o que a gente faz é cortar isso aqui, tá bom? E o mesmo desse jeito. Ok. Aí, olha só, eu vou virar ele assim, e eu já percebo que ele está, né, já tomando forma. Então, eu vou até as pontinhas. E olha, ele está quase ali terminado. Esse eu fiz um pouquinho mais baixinho para fazer um conjunto, né? E olha só, se eu quisesse fazer ele um pouquinho mais alto, esse pano tem exatamente o mesmo que esse outro. Então, uma questão que a gente tem que ter muito assim, realmente pensar bem quando vai fazer, se eu quero fazer ele mais alto, mais comprido, então aí eu preciso ter um pano mais comprido também, porque esse mesmo paninho, se agora eu viro e eu faço uma costurinha aqui um pouquinho mais, entra um pouquinho mais, ele vai ficar do mesmo formato que esse, só que vai ficar mais curto. Então, atenção quando vocês fazem isso, tá bom? Olha, agora o que a gente precisa fazer? Precisa fazer o nosso forro. E o forro vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o nosso outro sem colar o zíper. Então, eu tenho um pano aqui do mesmo tamanho, que é 25 por 31. Eu vou dobrar no meio, tá? Então, você veja, eu tenho aqui na tábua, mais ou menos dá pra gente fazer metade e metade. Então, você chega ali e vai passar agora uma costura, só que vai fazer uma dobrinha de 1 centímetro pra dentro, que isso aí vai ser o acabamento do nosso necessaire, tá bom? Então, eu dobro 1 centímetro para dentro, nesse caso também 1 centímetro, tá bom? Eu acerto ele bonitinho
E eu vou passar uma costura aqui, deixando 2 centímetros, tá bom? Então, meço 1, 2, aí pego o meu lápis e minha régua, marco, tá? E eu levo na máquina de costura para passar, então, essa costurinha desse lado e passar desse outro lado também com 2 centímetros. Por quê? Porque quando eu fiz o nécessaire, digamos que a parte que vai para fora, aí ele ficou desse tamanho por causa do zíper. Então eu preciso saber que o forro, eu preciso também fazer do mesmo tamanho para que ele não fique tudo muito cheio dentro, tá? A gente já passou aqui a costura então para poder mostrar para vocês. E o que eu vou fazer agora vai ser, eu corto o que sobrou e eu preciso fazer a mesma coisa que a gente fez na outra parte. Eu vejo o meio aqui, vou visualizar o meio, né, do forrinho e vou medir 4 centímetros. E olha, eu medi aqui 4 centímetros na horizontal, tá? Porque eu fiz ele mais baixinho. Então, eu coloco um alfinete para segurar. E esse outro vou fazer a mesma coisa. Sempre o sentido da costura tem que ir para o mesmo lado, tá? Essa costura aqui chega aí no meio. Vou medir os meus 4 centímetros certinho. Vou pegar um alfinete e vou passar uma costura. E nesse lado, vou fazer a mesma coisa. Eu abro aqui, chego no meio, tá? Essa minha costura fica bem na metade do meu triângulo, parece que fosse, né? Vou medir os 4 centímetros. Vou passar um alfinete e eu vou fazer essas costurinhas agora para já dar acabamento ao nosso nécessaire. Como que eu vou pregar esse forro, né, digamos assim, no nosso nécessaire? A gente fez na nossa produção com pontinhos à mão, tá? Bem bonitinho, com paciência você faz. Tem um jeito de fazer na máquina de costura, só que demora mais e seria mais difícil para explicar ali para vocês. Então a gente preferiu fazer na mão. Eu vou fazer então agora essa costurinha aqui para dar formato ao forro. Aí eu corto, já tenho uma. Vamos fazer a outra desse lado. E tenho mais duas, né? Que seriam dessa outra ponta do nécessaire. Então eu acerto a agulha bem certinho onde eu marquei. Levanto já depois para tirar, né? E aqui a mesma coisa. Eu acerto aqui onde eu marquei. Isto. Então, olha só. Ele ficou já no formato que eu quero para ele acompanhar a nossa parte externa do nécessaire. Então, aqui, o que é que eu faço? Eu corto as linhas, tá? Corto essa partezinha do ângulo aqui, né? Para que ele não fique tudo, como eu falei, fica muito cheinho nos cantos, aí fica feio. Então, a gente corta aqui, tá? Deixa mais ou menos uns meio centímetro, tá bom? Só para não abrir a costurinha. E agora, deixa eu ver. A gente vai virar essa parte aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele do lado de fora mesmo e vou encaixar ele aqui dentro, tá? Como eu vou fazer essa costura, depois é somente virar. Então, tenho que encaixar ele bem nas pontinhas aqui, tá? Você acerta ele bonitinho. Agora, tem outra dica. Se você quiser que ele fique mais armadinho, essa parte de dentro, você pode colocar uma entretela, tá? Que também fica muito bem feito, fica um acabamento bem legal, tá bom? E olha só o que a gente vai fazer. Com alfinetes, eu posso acompanhar aqui,
tá? Para acertar direitinho onde ele vai cobrir, tá? A parte do zíper. Então eu vou acertando ele assim. E como eu falei para vocês conseguem assim fazer estojo para que as crianças levem na escola, para você que está estudando, que vai para a faculdade, para você que quer vender. Você faz com diferentes panos, diferentes combinações, fica muito lindo e é muito procurado hoje em dia esses trabalhos manuais, assim, tipo patchwork e tudo mais. Então, faz um trabalho bem bonitinho, bem acabado, que isso garante também, né, que seja um trabalho bem procurado. Então, olha, aqui a gente vai então montando, tá? Ele bem em volta. E aí, simplesmente, o que a gente precisa fazer é pegar uma agulha, uma linha e você dá aqueles pontinhos que eu te disse na mão. Bem bonitinho, com paciência, faz rapidinho. Enquanto você vai assistindo a Novo Tempo, você pode ir fazendo, então, esse trabalhinho. E olha só, eu vou pegar uma agulha que eu tenho aqui, só com uma partezinha da linha, não vou deixar ela dupla, tá? Fiz um nó só na pontinha e agora a gente começa, né? Eu começo aqui do cantinho, deixa eu ver como é mais fácil. Aí, escondo sempre o nozinho pra dentro, tá? E olha, a gente vai fazendo um pontinho bem devagar e tenta meio escondidinho, assim, para que não apareça, que fique bem bonito, bem acabado, tá bom? Então, assim, você vai ir trabalhando essa tua tarefa de casa para ir fazendo lá. E a gente vai ficar aqui fazendo o nosso pontinho à mão para terminar o necessaire, que vai ficar dessa forma. Depois, o único que você vai fazer é virar ele de novo, né? Ele está agora todo com alfinetes e tal. Mas uma vez que já fez os pontinhos à mão, você vira ele e olha só, já tem um lindo kit de necessaire que você pode levar na tua viagem, você pode presentear, pode vender, como eu disse também, e é uma ótima opção para você. Amanhã, mais Armarinho da Arte, não perca e nos acompanhe sempre nas redes sociais, que ali estão todas as novidades para você. Um grande abraço, fica com Deus, a gente se encontra amanhã.